Graça e paz, paz do Senhor. Deus te abençoe, uma honra estar aqui mais uma vez. Eu já fiquei feliz aqui que o pastor falou que o culto está indo até às 11. Falei, pode ficar à vontade até às 11 da noite. Amém? Tem alguém que concorda ou não? Ih, tem pouco, está fraco. Glória a Deus, é uma noite especial, não porque eu estou aqui, mas porque Deus está neste lugar. Já podemos sentir Ele na hora do louvor, na hora da oração, na hora da abertura. E eu creio que aquilo que Deus tem para fazer aqui não vai ficar nada para trás. Amém? Como quando Moisés saiu do Egito e ele falou assim, não vai ficar uma unha no Egito. Eu creio que não vai ficar nada do que Deus tem para a tua vida, nada do que Deus tem para a tua casa, nada do que Deus tem para a tua família vai ficar na mão do inimigo. Eu quero começar essa noite profetizando que tudo aquilo que é teu por direito, tudo aquilo que é teu por direito da tua família, da tua casa, o diabo não vai tocar. E se existia algo nessa noite que ainda estava na mão dele, o Senhor te traz restituição, o Senhor te traz restauração e o Senhor traz um tempo novo para a tua casa e para a tua vida. Amém? Você crê nisso? Tem um crente que acredita nessa palavra nessa noite? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gosto de falar de família. É um tema para mim maravilhoso. Quem esteve aqui na conferência, no congresso que o pastor fez, a gente teve o privilégio de vir ministrar aqui sobre família, porque a minha família, aqueles que estiveram aqui, ouviram o meu testemunho. A minha família, o meu casamento é uma restauração, A minha família foi restaurada, restituída por Deus. Então, eu fico feliz em poder estar aqui falando de família, porque eu falo que antes da gente falar, a gente tem que viver. E a gente tem que ter uma referência. Hoje, nós temos 24 anos de casados e quase 30 anos juntos já. Eu sei que quando eu falo assim, 24 anos de casado e quase 30, você já começa a fazer conta e fala, o pastor não é novo. O pastor já tá mais velho, 30 anos. Você fez conta, irmão. Eu imagino que você colocou na tua cabeça. 24 anos de casado, quantos anos esse cara tem? Eu sou jovem ainda, irmão, tô novo. A gente, só tô um pouquinho com as entradas aqui, mas a gente tá jovem ainda. Amém? Então eu creio que a família é o maior projeto que existe na face da terra. Eu sempre falo para as pessoas que através da família e não da política, o mundo pode ser mudado. Eu trabalhei 15 anos com jovens, 15 anos cuidando de jovens. E eu pude trabalhar, irmão, acompanhar de perto, que hoje a juventude, hoje vive da forma que vive, porque 80% dos lares aí fora são lares que não têm uma base boa e uma estrutura. Por isso que eu falo, nós não dá para a gente condenar como muitas pessoas falam, a juventude não tem jeito. Na verdade, tudo isso vem de uma base que não tem dentro de casa. Falta uma base familiar hoje, e por isso muitos jovens não encontram dentro de casa e eles vão para o mundo procurar. E eu posso dizer isso porque eu acompanhei jovens que eles me procuravam, a gente conversava, eles chamavam a gente de pai porque eles não tinham referência dentro do lar. Então eu acredito, irmão, a família é o nosso maior bem. A família é o nosso maior projeto que Deus nos deu. Através da família, eu acredito, irmão, que o mundo pode ser transformado, pode ser mudado. Amém? Vamos lá, abrir aqui nossa Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 8. Eu quero falar nessa noite de 3 pontos, se Deus me permitir chegar até o final dessa palavra. Eu quero citar aqui 3 pontos nessa noite. E o primeiro ponto, eu quero falar hoje e trazer a essência, que a gente possa entender que a base principal para que a nossa família viva uma restauração e depois de restaurada continue vivendo as bênçãos de Deus, é ter Jesus como centro de todas as coisas. Então, quando a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 8 vai dizer assim, versículo 5: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo-lhe, Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Diga assim comigo, Jesus, nesta noite, não quer
somente fazer um milagre. Diga assim, mas Jesus quer entrar na minha casa. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado irá sarar. Amém? Pode se assentar, deixa aberto. Nós vamos aqui, essa é a primeira palavra que nós vamos estar lendo. Aqui é uma história muito conhecida do centurião, né? O capitão, podemos usar assim também, se você quiser. Ele era um capitão de 100, como diz na Bíblia, cuidava de 100 soldados naquele tempo. E ele tinha um homem que estava na casa dele, que estava o quê? Enfermo, que era como se fosse da família dele. E a Bíblia é muito clara que esse homem ele não estava em outro lugar, a não ser dentro de uma casa. E quando esse centurião, ele encontra Jesus, ele sabia o que Jesus podia fazer. Ele acreditava o que Jesus podia fazer. No entanto, que nos próximos versículos, Jesus vai dizer assim, se Israel tivesse alguém que tivesse fé como esse cara. Por quê? Porque ele conhecia, ele podia não ser um judeu, ele podia não ser um hebreu, mas ele era um homem que conhecia Jesus e sabia o que Jesus podia fazer. Sabe, às vezes nós estamos dentro da igreja, nós ouvimos a palavra, começamos a conhecer a Deus, mas nunca temos uma fé numa totalidade para acreditar naquilo que Ele pode fazer dentro da nossa casa. Agora, o que é interessante desse texto que eu quero trazer nessa base, nessa primeira base, primeiro ponto, quando Ele fala, meu servo está doente, enfermo, em cima de uma cama, paralítico, Jesus de imediato fala o quê? Eu vou entrar na tua casa. Jesus não fala assim, eu vou curar ele. Jesus não fala, eu vou restaurar ele. Jesus não fala, olha, fica tranquilo que esse homem vai voltar a andar, eu vou fazer algo sobrenatural, vai ter um mover ele. Não. Jesus fala assim, eu vou entrar na tua casa. Só que olha o que a história desse homem é uma realidade da igreja de hoje, pastor. Como assim? Quando Jesus fala que vai entrar, o que ele fala? Não precisa, uma palavra tua já faz um milagre. Só que, qual que é o problema dentro dessa história? Ainda que ela seja bonita e Jesus fala da fé, qual que é o problema? O problema é que hoje nós vivemos numa geração que as pessoas elas querem uma bênção, elas querem uma restauração, elas querem uma restituição, elas querem uma renovação, elas querem viver milagres, bênçãos de Deus, mas elas não querem levar Jesus para dentro da casa delas. O que é melhor para mim e para você nessa noite? Receber o milagre ou Jesus entrar na tua casa? Jesus. Irmão, maior que o milagre é a presença. Maior que o milagre é as mãos. Por quê, pastor? Porque aonde Jesus passa, o que era normal se torna sobrenatural. O que era comum se torna incomum. Então isso quer dizer que eu não preciso do milagre somente, mas eu preciso mais da presença do que do milagre. Você imagina se Jesus, eu no lugar desse cara, Jesus chega e fala assim, pode deixar que eu vou ir na sua casa. Você acha que eu ia falar para ele, pastor? Você acha que eu ia falar, não, Jesus, fica tranquilo, dá uma palavra aí, meu filho vai... Que isso, Jesus vai na minha casa. Irmão, eu já ia dar um pulo, ia dar um pentecostal, um aviãozinho, já ia falar, meu Deus do céu, Jesus vai entrar na minha casa hoje. Mas a gente está querendo milagre, mas não está querendo presença. É por isso que nós estamos vendo pessoas vindo para a igreja. Nós estamos vendo pessoas vindo para a igreja. Nós estamos vendo pessoas... Aumenta um pouquinho o retorno para mim aqui. Nós estamos vendo pessoas vindo para a igreja. Nós estamos vendo pessoas, sabe o que? Indo em células, participando de movimentos. Mas não tem mais o prazer de falar, eu quero ter Jesus na minha casa. A base da nossa casa é Jesus. Se Jesus não tiver, como que vai ser, irmão? Mas tem pessoas que vêm para a igreja, elas recebem uma palavra. Quem sabe essa semana aqui tem sido uma semana abençoada. Quem sabe já passou pastores muito melhores do que eu que vai ministrar aqui hoje. Pastores que liberaram palavras, profecias, como o irmão estava falando aqui. Quem recebeu a palavra, eu acredito, irmão. Mas eu te pergunto, você está levando só a palavra ou você está levando Jesus? Porque eu oro a Deus, eu falo, Senhor, eu quero a tua bênção. Pai, eu quero que a minha casa seja abençoada. Eu quero que a minha família seja abençoada. Eu quero ser próspero, Senhor. Eu quero ser abençoado. Mas eu quero a tua presença. Porque sem a tua presença eu não sou nada. Nós estamos aí fora com o mundo. Nós estamos, acho que nunca foi tanto como está sendo agora. Um povo dentro de igrejas, tão cheio de um monte de coisa, mas vazio de tudo.
Como assim, pastor? Nós estamos cheios de um monte de coisas que nós queremos, mas vazio de toda a presença. Nós não estamos mais indo para buscar. Irmão, e não tem problema você pedir milagre, porque eu oro para Deus fazer milagre. Eu oro para Deus abrir porta. Mas a minha oração eu falo para Deus: Deus, que eu nunca saia da tua presença e que a minha casa sempre esteja no teu altar. Porque essa é a base. Quando a minha casa sai do altar, a ruína entra. Quando a minha casa sai do altar, as coisas começam a dar errado. Quando a minha casa sai do altar, a destruição toma conta e o diabo entra. Porque nós queremos viver restauração, mas nós não podemos falar: Jesus, eu sei que uma palavra tua tá bom. Não, tá bom nada, irmão. Esse homem aqui, ele queria só um milagre, ele não queria a presença. O que ele fala? Senhor, dá uma palavra aí. Que isso? Será que nós não estamos no culto falando isso para Deus? Deus, o Senhor pode fazer milagre aqui no culto, lá em casa está tudo tranquilo. Não, irmão. Nunca saia daqui dizendo assim: Senhor, se não me permita sair daqui se a tua presença não for comigo. A presença está aqui tem paz, a tua casa tem que ter paz. Aqui tem alegria, a tua casa tem que ter alegria. Você não precisa vir para a igreja para ter paz, você não precisa vir para a igreja para ter alegria. A tua casa tem que ser o primeiro lugar a ter paz. A tua casa tem que ser um lugar que tem que ter alegria, meu irmão. Porque nós estamos vendo pessoas vindo para a igreja porque fala: se eu estiver na igreja vai estar tudo bem. Não, mentira, irmão. A igreja é uma extensão daquilo que Deus começa na tua casa. Nós precisamos entender isso nessa noite. Senhor, não precisa entrar. Diz uma palavra. Aqui revela o coração dele. O coração dele não estava em buscar presença, o coração dele estava no milagre. O problema é esse: quando o nosso coração está só no milagre, não ligamos mais para a presença. O que é mais importante nessa noite? Tudo que foi pregado, mas a presença é a mais importante de todas. Um monte de gente profetizou, liberou, glória a Deus, tudo isso é importante. Mas se não tiver Jesus lá, não vale de nada. Agora vamos para o segundo ponto. Abra a tua Bíblia aí. Vamos um pouquinho para frente. Lucas, capítulo 19, versículo 1 vai dizer assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante subiu a um sicômoro para ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. Zaqueu era crente? Não. O que ele era? Publicano. Mas olha a diferença. O que o centurião falou? Senhor, dá só uma palavra. O que Zaqueu fez? Desceu correndo. Convém que eu entre na tua casa. Olha a diferença de quem quer um milagre para quem quer a presença. Aí a palavra continua dizendo assim, versículo 8: levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. O que está acontecendo aqui? Zaqueu sabe quem é Jesus, escuta os milagres, e quando ele sabe que Jesus está entrando na cidade, o que ele faz? Eu preciso ir até esse cara. Por quê? Você sabia que hoje nós estamos vivendo assim, tem mais gente que está fora, que não conhece Jesus, como muita gente de repente que está aqui, que não tem um relacionamento, mas tem mais fé do que quem está na igreja. Esse cara aqui, ele fez o que nenhum crente fez aquele dia, pastor. Quantas pessoas subiu na árvore? Só ele. Quantas pessoas fez esforço? Só ele. Esse é o problema. Nós temos pessoas que nem conhecem Jesus, mas estão fazendo esforço para ele entrar na casa. Enquanto nós estamos às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos convertidos, e Jesus não mudou a nossa casa, tem alguma coisa errada nisso. Esse tempo atrás eu conversava com uma pessoa, 10 anos na igreja, nós falávamos lá, e um dia ela falou: pastor, eu queria que o senhor me ajudasse em oração. Eu falei: claro, pastor, meu marido
Tá aqui, o meu marido tá fumando. Eu falei, mas peraí, o marido dela tá na igreja. E pastor, não sei o que fazer. Eu falei, irmão, deixa eu te perguntar. Mas seu marido não está na igreja? Não, ele está, pastor. Mas é que ele ainda não parou de fumar. 10 anos. Não é possível que nós estamos servindo um Deus que não pode mudar a nossa casa. Não é possível que nós estamos servindo um Deus que há tanto tempo eu estou dentro de uma igreja, Deus não pode mudar minha família. Não é possível que nós estamos vindo no domingo, servir ao Senhor na semana, nós estamos participando de coisas e não estamos vendo Deus se manifestar no nosso lar. Tem alguma coisa errada. Já tem gente que está olhando assim, pastor. Quem chamou esse cara para pregar? Me desculpa aí, irmão. Me desculpa, porque Deus só conserta as coisas quando Ele traz um ajuste em nós. A tua casa vai ser ajustada hoje. A tua família vai ser ajustada hoje. Por quê, pastor? Porque Deus só entrega coisas para nós quando nós estamos ajustados com aquilo que os céus têm para nós. Então eu quero dizer para você que aquilo que os céus têm para a tua família, para a tua casa já está preparado. O Senhor está querendo te preparar. O Senhor está querendo preparar famílias nessa noite para dizer assim, aquilo que os céus já prepararam, já está pronto para você receber. Mas você sabe que às vezes quando eu falo essas palavras assim, tem gente que eu tento ler no olhar dela, porque ela fala assim, como assim, pastor, está pronto? Está pronto. Aquilo que Deus tem está pronto para a tua casa. Quer ver uma prova disso? Quando Deus tira o povo do Egito, o que Deus diz? Você vai para uma terra que mana leite e mel. Depois de 40 anos que o povo passou no deserto, por tudo que aconteceu, não é a pregação essa, mas só resumindo tudo o que aconteceu, depois de 40 anos o povo chegou lá, a terra estava lá, sim ou não? Estava preparada desde o primeiro dia, sim ou não? Quem não estava preparado para a terra? Então isso quer dizer que Deus quer te ajustar para você receber aquilo que o céu já preparou. Todo lugar que Jesus entra, não é mais comum. Jesus entra na casa de Zaqueu. Quem que era Zaqueu? O agiota, o ladrão. Zaqueu pegava o dinheiro do povo, irmão. O que é a primeira coisa que Deus mudou nele? Caráter. Tudo que eu defraudei, eu vou devolver tudo para o povo. Jesus chegou trazendo o quê? Ajuste. Aquela casa nunca foi mais a mesma. Por quê? Porque Deus trouxe correção. Quando Deus te trazer correção, irmão, fica feliz. Agora você fica preocupado quando Deus não fala nada. Jesus entra, Zaqueu fala assim, eu vou devolver tudo, Jesus. Por quê? Porque quando Jesus entrou, o ambiente já tinha mudado, as pessoas já tinham mudado, Zaqueu já tinha se convertido, Zaqueu já estava vivendo uma mudança. Por quê? Para fazer o que ele estava fazendo, Jesus tinha que ter feito algo. Só que aqui é um homem que conheceu Jesus naquele dia e permitiu ser mudado. Existem coisas na nossa casa, não é que Deus não quer mudar, é porque nós não permitimos Jesus entrar para mudar. E aí Zaqueu não fala assim, ô Jesus, é o seguinte, essa casa aqui está assim, mas é essa mulher aí, esse povo aí dá trabalho, meus filhos. O senhor sabe como que é, né? O senhor conhece. Não. Zaqueu foi o primeiro a falar, eu quero conserto, vou devolver tudo, e o que eu roubei eu vou dar 4 vezes mais. Sabe o que Deus está falando para nós, mostrando nessa noite? Que a gente não tem que ficar apontando o dedo para ninguém dentro da nossa casa, marido para mulher, mulher para o marido, pai para o filho, filho para o pai, não. Tem que assumir a responsabilidade e falar, Jesus, eu sei o que precisa mudar na minha vida e na minha casa. Então eu vou mudar aquilo que precisa ser mudado, porque quando eu mudar aquilo que precisa ser mudado, a totalidade daquilo que Deus tem vai se cumprir. Segundo ponto, Jesus entra para trazer transformação na nossa casa. Todo lugar que Jesus entrou, não é mais comum. Terceiro ponto, Lucas 8:40. Abra aí comigo. Vamos aqui. Deus está falando com você nessa noite. O Senhor está falando com você nessa noite. Glória. Vamos para o terceiro ponto. Lucas 8:40 fala assim, e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome
Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava o quê? A multidão. Aqui é um outro caso. Jairo faz o quê? Implora para Jesus, entra na minha casa. Quando nós conhecemos, quando nós sabemos quem é Jesus, nós sempre vamos fazer questão de que Jesus chegue antes do milagre. Não, eu vou repetir, você vai dar um amém, você vai dar um amém. Antes do milagre, tem que chegar Jesus. O que Jairo fala? Senhor, entra na minha casa. Ele não pede o milagre. Senhor, entra na minha casa porque minha filha está doente. Jairo estava mostrando o quê? Que Jesus é mais importante do que receber o milagre. Jairo podia falar o que o centurião falou, sim ou não? Sim. Porque ele conhecia Jesus, sim ou não? Sim. Ele sabia quem era Jesus, sim. Ele era o principal da sinagoga. Jairo sabia quem era Jesus, sabia do poder de Jesus. Mas ele não queria o milagre somente, ele queria a presença. E aí no versículo 49, vai dizer assim: estando ele falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Quando começa o texto, o que fala? A filha dele estava o quê? Doente. Mas aí quando ele vai até Jesus, e ele fala com Jesus, aí vem alguém e fala assim: não incomoda mais não, que já acabou. Sua filha já morreu. Jairo vai embora ou fica? Jairo vai embora ou fica? Diga assim, ele fica. Pergunta por que ele fica. Porque quem conhece Jesus, a morte não alcança. Não, vou te dar mais uma chance. Por que ele ficou, pastor? Porque ele sabia quem era Jesus. E aonde Jesus está pode ter morte, mas quando ele chega tem vida. Então eu quero dizer para você nessa noite, pode ter gente como esse homem que veio trazer a notícia ruim. Não enche o saco não, que ela já morreu. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, pode ter gente que está falando nesses últimos dias da tua casa. Tem pessoas que estão falando do teu casamento. Tem pessoas que estão falando do teu filho. Tem pessoas que estão falando do teu marido. Ele não presta, não vai dar certo. O teu filho não vai dar certo na vida. O teu casamento não vai para frente. Abre mão disso aí, vai embora. Eu quero dizer para você, Deus me trouxe nessa noite como um profeta para dizer para você: o ponto final não chegou ainda. Não coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Deus está falando para alguém aqui nessa noite que não é o fim, que não é para você dar ouvido para vozes externas, porque a voz do Senhor é a voz que vai dar o ponto final, a voz do Senhor é aquilo que vai trazer a resposta final. Por quê? Porque hoje você precisa dar atenção para aquilo que o céu está falando, porque os céus falam mais alto do que a terra. As vozes da terra não podem ser mais altas que as vozes do céu. Então eu quero dizer para você, aquilo que o céu está dizendo tem jeito, tem solução, a tua casa vai ser diferente, o teu casamento vai ser diferente, a tua família vai ser diferente, a tua mudança vai acontecer. 2026 será o melhor ano da tua casa, será o melhor ano da tua família, será o melhor ano do teu casamento. Deus está dizendo, não é o fim, não acabou, não está paralisado, vai começar a andar novamente. Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor. Sempre vai ter alguém, irmão. Sempre vai ter alguém. Nós temos que sempre estar muito atentos. Porque no meio do caminho da restauração, daquilo que Jesus vai fazer, sempre vai ter alguém para dizer que não dá. Sempre vai ter alguém que vai tentar impedir o que Deus quer fazer. Mas eu sempre falo, dentro da tua casa precisa ter só um que acredita. Sabe aquele negócio, tem gente aqui, que você está falando assim, todo mundo nessa casa, não. Irmão, Deus está falando, se um acreditar naquela casa vai ter mudança. Se um acreditar, vai ter transformação. Eu estava ouvindo um testemunho ontem, de um pastor com a esposa, e ele falava assim,
dia essa mulher chegou em casa e falou: ó, eu vou para a igreja, estou indo para a igreja. Aí ele falou: você vai virar crente? Ela falou: vou virar crente. Aí ele falou: você sabe que eu gosto do forró e a gente ia no forró. Ela falou: eu sei, eu vou continuar no forró. Tá bom, vou para a igreja. E aí ele falou: você sabe que no forró tem bastante mulher, porque você ia lá. Eu sei que tem bastante. Você sabe que pode acontecer alguma coisa, eu arrumar outra mulher. Ela falou: eu sei. E ele falou: e aí? Eu estou apaixonada por Jesus. Aí ele falou: o que você vai fazer? Eu vou para a igreja. Ele falou: então tá bom. Passado um tempo, o marido se converteu, a casa foi transformada, e hoje ele é um pastor. Sabe por quê? Porque uma pessoa acreditou no que Deus podia fazer. Uma pessoa acreditou na restauração. Uma pessoa acreditou na restituição. Uma pessoa dentro de uma família destruída, acabada, falida, acreditou que Deus podia fazer um milagre. Sabe o que eu quero dizer para você? Você não precisa que a multidão acredite junto com você. Você mesmo precisa acreditar que Deus pode mudar. Aí chega ele e fala, estando Jairo falando, chegou um dos príncipes da sinagoga e fala: tua filha morreu, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu, dizendo: não temas, crê somente. Eu acho esse texto tão fantástico, porque eu tenho filho. Qualquer um de nós que temos filho aqui, se alguém chegar naquela porta ali e falar: teu filho morreu, acabou. Nós vamos desesperar, pastor. Nós vamos, meu Deus do céu, e agora? O cara chega e a Bíblia fala assim o quê? Que Jesus ouviu. Ele não falou com Jesus. Pode ler na Bíblia. Ele foi falar com quem? Com Jairo. Ô Jairo, não fique enchendo o saco aí não, que sua filha já morreu, deixa o mestre embora. Jesus ouviu. Sabe aquela oração que às vezes a gente fala assim: Deus não está ouvindo a oração. Sabe quando você não vê nada acontecendo, não vê nada mudando, você entra e sai, não aconteceu nada, não moveu nada, parece que está tudo do mesmo jeito. Mas se você estiver orando, se você crer, o que Jesus fala? Apenas crer. Se você estiver crendo, eu sempre falo que você não precisa ver, Jesus não precisa te mostrar nada, Deus não precisa te provar nada. Você só precisa acreditar que existe algo no silêncio sendo construído nesta semana. Eu vou repetir para você. Você só precisa acreditar que nessa semana de família, de restauração, de restituição, você só precisa acreditar que de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, algo está sendo construído. Ramassude canta lá, bastude canta lá, mas. Arabassude canta lá, massude canta lá, mas. Ah, pastor, segunda eu vim aqui e não vi nada. Pastor, eu vim terça também. Eu vim quarta, pastor. Eu estou a semana inteira aqui. Hoje é sábado, pastor. Parece que não aconteceu nada. Você não está vendo nada. Porque está sendo construído no mundo do Espírito. Quando chegar amanhã, o último dia, pode ser que você não vai ver nada. Mas algo está sendo construído. Você não pode ver. Mas você pode ter certeza que a partir de amanhã, desta semana, da próxima semana, a tua família não será mais a mesma, o teu casamento não será mais a mesma. Quando a gente fala assim, não pensa só em relacionamentos, mas eu quero profetizar, Deus vai trazer algo novo, não é só no seu casamento, não é só no relacionamento, não é só na comunhão. Deus vai trazer algo na tua vida pessoal, Deus vai trazer algo nas finanças, Deus vai trazer um tempo de prosperidade para famílias aqui, porque você tem falado: Senhor, nós estamos vivendo esse caos, nós estamos vivendo essa luta financeira, nós estamos vivendo esse problema, mas eu quero dizer para você, existe um Deus que traz provisão, que vem dos céus, e o que foi gerado nesta semana, não vai trazer só conserto, só ajuste, só bênção dentro do teu casamento, da tua família, vai te trazer algo extraordinário nas tuas finanças, nos teus negócios, nas tuas coisas pessoais. Eu quero profetizar que tudo aquilo que estava parado, tudo aquilo que estava paralisado, todo o dinheiro que estava retido, todo o processo que a tua família está esperando para receber, eu quero profetizar nesta noite que será liberado nos céus. Rebassude canta lama, bassude canta lama. Tem alguma família aqui que tem algum processo?
Tem alguém aqui que tem algum processo? Fica de pé, irmão. Fica de pé aí. Ebassude canta lá. Estende a mão como receber. Estende a mão. Rimassude canta lá, bassude canta lá. Enquanto eu orava, eu profetizava, ao mesmo tempo Deus falou: os processos vão ser liberados. Rimassude canta lá, mas essa semana é uma semana de restauração. Deus vai trazer restauração. Com a tua mão estendida em receber. Pai, eu profetizo, Senhor, embaixo da unção, Senhor, que o Senhor tem trazido durante todos esses dias nesta igreja, Pai. Embaixo da mão, Senhor, do pastor, teu filho desta casa, Pai, eu quero profetizar, Deus. Pai, eu quero declarar todo o processo, Pai. Todo o processo que estava engavetado. Processos, Pai, que estavam esquecidos. Ore, canta lá, massude, canta lá, mas. Processos, Pai, que tem pessoas aqui que já nem estavam indo mais atrás. Mas eu quero liberar uma palavra do alto dos céus nessa noite. Eu quero profetizar sobre a tua vida, meu irmão. Se você crer, se você acreditar, nos próximos dias o telefone vai tocar, a mensagem vai chegar, o e-mail vai chegar, Ramassude, canta lá, mas. E algo que estava retido no céu, hoje eu quero profetizar. Deus vai colocar um juiz justo, e aquilo que é teu não vai ficar para trás. Aquilo que é teu por direito, nenhum dinheiro, nenhum centavo ficará para trás. Deus dará para você vitória em todas as causas. Deus será justo, e aquilo que é teu não será perdido. Grava esse dia. Se você crê nessa palavra, conta de hoje a 3 meses, algo vai se mover de uma forma poderosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Versículo 51. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e João, e ao pai da. Você vê, é uma coisa, acho que eu comentei aqui na última vez, ou foi na penúltima vez que eu vim aqui. Eu lembro que eu falei isso, que eu vou repetir. Jesus entra para fazer esse milagre, e a multidão que não acreditava, ficou na onde? De fora. Jesus entra com os discípulos, e com quem? O pai da menina. Entrou com quem acreditava em milagre. O problema é quando nós enchemos a casa de gente incrédula. Sentamos na mesa, compartilhamos problemas nossos que eles nem deviam saber. E nós queremos restauração, nós queremos que Deus faça coisa. Mas ouvimos uma palavra profética e sentamos com incrédulos amanhã. O problema não é sentar na padaria, na mesa da empresa. O problema é quando nós sentamos na mesa de casa. Porque aonde é a mesa é lugar de comunhão, a mesa é lugar de compartilhar, a mesa é lugar de relacionamento, não de falar de incredulidade com quem não acredita no que Deus pode fazer. Jesus fala assim, só vai entrar Jairo e os discípulos. O restante fica para fora. Por quê? Olha por que os caras ficou para fora. Versículo 53. E riram-se dele sabendo que estava morto. Todo mundo sabia que a menina estava morta, sim ou não? Aqueles caras sabiam quem era Jesus, sim ou não? Sabia. Porque Jesus já tinha uma fama já de curar, de fazer. Jesus já era perseguido. Você está entendendo? Então tem pessoas que sabem o que Jesus pode fazer. Tem pessoas que sabem que Deus cura, que Deus restaura, que Deus renova. Mas quando ele entra na tua casa e senta e escuta a tua história, ele fala assim, não tem jeito. Por quê? Porque ele não é cristão, ele não acredita no que Deus pode fazer. Ele já viu milagres, ele já viu pessoas falar, mas ele não tem fé e não acredita no que o Senhor pode mudar. E aí nós pegamos essas mesmas pessoas, sentamos na mesa com elas, compartilhamos os nossos problemas, as nossas dores. E sabe o que elas falam? Não tem jeito. Por isso que Jesus fala assim, ó, deixa esse povo de fora, vamos entrar só com quem acredita. A partir de hoje, eu sempre falo, irmão, na minha casa, só entra quem é amigo. Eu não levo qualquer pessoa na minha casa. Porque a minha casa é o ambiente
nosso. E a nossa casa tem que ser um ambiente saudável. Por quê, pastor? Porque o ambiente saudável atrai a presença. Um ambiente incrédulo afasta. Por quê, pastor? Porque Deus abomina a incredulidade. Por que o povo ficou 40 anos no deserto? Uma das coisas, não acreditava, era incrédulo. Era um povo que Deus fazia, caía maná do céu, saía água da pedra, Deus transformava a água amarga em água doce. E o que eles faziam? Reclamavam. Melhor era o Egito, que dava pepino, dava isso, dava aquilo. Mesmo Deus fazendo. Essas são as pessoas que não tem que sentar mais na tua mesa. 2026 faz isso, irmão. Sabe aquele pessoal que quer ir lá só para aproveitar, para comer e para ficar fazendo fofoca e falar mal dos outros? Não leva mais. Não leva. Ah, pastor, eu tenho pouco amigo. É melhor não ter nenhum se for para ter assim. Fala para o irmão que está do seu lado assim. Às vezes é melhor sozinho do que mal acompanhado. Fala para ele assim, eu não sei se Deus está falando com você. Fala para ele assim, mas eu acho que você vai ter que fazer alguma coisa nessa próxima semana. Amém? Misericórdia, Jesus. Não tem jeito, pastor. Tem que arrancar as más amizades do meio. Tem que arrancar os incrédulos do meio. Você quer viver milagre? Quem aqui quer viver milagre? Você quer viver milagre? Está preparado para renunciar? Está preparado para abrir mão? Então você está preparado para viver o extraordinário. Porque a primeira coisa que Jairo fez foi o quê? Renunciar. O que ele falou? Não vou cobrar mais imposto e vou devolver. É isso aí que você tem que fazer. Sair daqui dizendo, eu sei o que tem que renunciar. Mas pastor, eu vou esperar pelo menos aí, me dá até dezembro, né? Porque eu tenho algumas pessoas aí, né? Não dá, se eu falar assim imediato vai ficar ruim. É isso aí. A gente sempre está preocupado mais com as pessoas do que com o que Deus pensa. Tem gente, irmão, que está assim, ele não magoa as pessoas, mas magoa Deus. Não, pastor, não posso fazer isso, porque o fulano vai ficar chateado. Mas você está desagradando a Deus? Quanto tempo? Quanto tempo? É que nem eu falo, pastor, um crente que quer fazer churrasco. Vou fazer churrasco lá com o pessoal. Você é crente, né? Aí o que ele faz? O cara quer levar cerveja, uísque. Não, mas lá é a sua casa, não é? Sim ou não? É a sua casa, sim ou não? Como que isso pode entrar? Agora eu vou te perguntar uma coisa. Na casa dessa mesma pessoa, quando você for lá na festa, fala para ele que você não quer tocar as músicas que ele quer. Você fala que você quer colocar louvor. E aí, pastor? Sabe por quê? Nós estamos mais preocupados em agradar as pessoas do que agradar a Deus. Por isso que muitas casas não vivem o novo de Deus. Porque ainda estão mais preocupadas em agradar o mundo do que agradar o Senhor. Eu fazia, quando eu era pastor de jovens, eu fazia muito casamento. Na igreja eu era o pastor que mais fazia por conta de ser pastor da rede. Como a gente tinha 1000 jovens, então tinha casamento sempre. E aí lá nós orientávamos. Você é crente, você vai fazer, não vai ter cachaça. Por quê? Porque você é crente. Aí tinha algumas pessoas que chamavam, vamos conversar, pastor. Vamos lá. Então, pastor, é que tem uns parentes lá. Se não tiver cerveja, os caras não vão. Aí, o que eu falava, pastor? Eu falava, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ó, eu vou te dar um conselho. Se eu fosse você a partir de hoje, eu nem conversava mais com essa pessoa. Como assim? Porque se a pessoa vai no teu casamento por causa da cerveja, não por causa de você, então ela não te ama. A pessoa tem que ir no seu casamento, irmão, não porque você vai dar cerveja, porque ele te ama, independente da religião. Sabe por quê? É a construção do quê? De uma família. Tem que começar tudo certinho, sim ou não?
porque é o começo. E aí um dia eu fui fazer um casamento, e a pessoa foi muito... Eu falei, irmão, fique em paz. Pede para o padre fazer. Está tudo certo. Aí, pastor, nós fizemos um casamento, tribulação. Acabou a cerimônia, os irmãos saíram, foi para o outro lado da rua, ficaram no bar. Aí eu falei, tá vendo aí? É os caras que te amam. Porque não estão por conta de você, mas pelo aquilo que você pode oferecer. Eu acho que chegou um tempo na tua vida e na tua casa de você tirar as pessoas só por aquilo que você pode oferecer. Elas têm que te amar por aquilo que você é, irmão. A tua casa não pode ficar querendo agradar pessoas. A tua casa tem que agradar o Senhor. Você quer viver restauração? Agrade a Deus. Sabe o que está falando aqui, ó? Tinha uma multidão chorando. Quem que eram essas pessoas que estavam chorando? Quem que estava chorando? Os caras que eram amigos, os vizinhos, os parentes. Quem não era, irmão, ninguém estava lá falando, morreu a filha de Jairo, vou lá chorar. Não, não. Quem estava lá eram os amigos. Eram as pessoas que estavam lá chorando. Não era qualquer um. Aí Jesus fala assim, não vai entrar ninguém. Jairo fala, tá tudo certo. Eu não quero agradar ninguém, eu quero ver o milagre. Você quer ver o milagre? Para de querer agradar todo mundo. Você quer que tua casa vive restauração, restituição, renovo, tempo novo? Para de querer agradar todo mundo e colocar todo mundo dentro da tua casa. É incrível. O pessoal falou que vai lá em casa, quer fazer um churrasco. Mas eu estou sem dinheiro, passa o cartão de crédito. Nem podia. Não, não, irmão. Para com isso. Quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Chega um momento que a gente vai desagradar mesmo, irmão, faz parte. Porque a nossa casa não é qualquer lugar, na tua casa não pode entrar qualquer coisa. Na minha casa, pastor, a gente fazia lá, às vezes faz o almoço de família, reúne meus irmãos, e tem um irmão meu que bebe. Ele bebe, mas ele não leva cerveja. Não vai levar. E eu não preciso falar nada, porque ele sabe, pastor, que se ele levar não vai entrar. Porque a minha casa, irmão, não é a casa dele. Eu zelo, sabe quem zela pela tua casa? É você, não é o vizinho, não é os parentes. Quem tem que zelar, a tua casa tem que ser santa, não é porque quem vai entrar lá, é porque a tua família é santa. É porque a tua família tem princípio. Uma casa que tem princípio, que não quebra princípio, irmão, vai viver o extraordinário de Deus. Sabe por quê? Porque nós vamos ser taxados, nós vamos ser caluniados, nós vamos falar mal da gente, não importa, irmão. Se preocupa com aquilo que Deus está falando hoje da tua casa. Se preocupa com aquilo que o Senhor está falando da tua casa. Eu te pergunto para você, o que Deus está falando da tua casa nesta noite? Versículo 54, mas ele pondo, olha só, mas ele pondo todos fora e pegando na mão da menina. Jesus é top, rapaz. Jesus fala o quê? Colocou todo mundo para fora. Quando colocou todo mundo para fora, Jesus pega na mão dela e fala, levanta. Não, você vai entender. Só quando todo mundo saiu, o milagre aconteceu. Então isso quer dizer que tem gente que tem que sair lá do meio da tua família para Deus fazer o milagre. Não, eu vou repetir para você. Jesus fala assim, colocou todo mundo para fora. E pegou na mão e a menina voltou à vida. Quando que voltou à vida? Quando os incrédulos saíram. Quando os incrédulos saírem do meio da tua casa, da tua família, do teu meio, da tua mesa, o milagre que você precisa vai acontecer. Precisa pôr para fora. E aí fala assim, versículo 55. E o seu espírito voltou e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia acontecido. Você imagina quando aquele povo que estava lá fora, Jesus coloca eles para fora, a menina volta à vida, aí Jesus fala assim, não conta para ninguém o que aconteceu aqui. Por quê? Porque nem todo mundo está preparado para ouvir
milagre. Pastor, nem todo mundo está preparado para ouvir aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Irmão, você imagina que alguém acreditaria que amanhã um preso saísse da prisão e no outro dia se tornasse um governador? Você acreditaria? Sim ou não? Não. Você não acreditaria, mas está na Bíblia. José saiu um dia da prisão e se tornou governador. A segunda pessoa mais importante naquele tempo. Quantas pessoas acreditam nisso? Poucas. Aí Jesus fala assim, não conta para ninguém o que foi feito aqui. Por quê? Porque é impossível, irmão, é possível alguém, mesmo vendo o teu milagre, tentar te convencer do contrário. Vou repetir para você. É possível você chegar nessa próxima semana e contar um milagre que vai acontecer de hoje até segunda-feira. Nossa. Eu vou tomar água aqui. Olha só. É possível você sair daqui hoje. Vai vir amanhã, vai ser bênção aqui. E aí segunda-feira Deus fazer um milagre essa semana vai. E aí você vai falar, eu estava na semana lá da família profética e Deus fez um milagre. E Deus fez isso. É possível chegar alguém e falar assim, isso aí você está mentindo. Você está falando isso aí agora, mas já tinha acontecido. Jesus sai e fala assim, ó, não fala para ninguém. Ei, Deus vai fazer muitas coisas que foram plantadas nesses 7 dias, mas não conta para ninguém. Tem gente que não está pronto para ouvir o que Deus vai fazer. Tem gente que não está pronto para ver a transformação da tua família, irmão. Tem gente que não está pronto para ver a transformação do teu filho. Tem gente que não está pronto para ver a transformação do teu marido, da tua esposa. Tem gente que não está pronto para ver a transformação da tua vida financeira. Tem gente que não está pronto para ver o carro novo que vai chegar na tua casa. Tem gente que não está pronto para ver você pegar a chave da casa nova. É que você tá com pouca fé hoje, mas você ia dar um amém mais forte. Eu vou repetir. Você está precisando de uma casa nova, um carro novo, uma empresa, um tempo de prosperidade. Tem algum crente que precisa disso aqui? Tem muita gente que não está preparado para ver. O quê? Não, lá na igreja, pastor Reginaldo, não, lá, daqui uns dias lá vai ter 3 cultos. Você está preparado? Não, vai ter 3 cultos aqui. Está vendo como você não está preparado? Não vai ter lugar. Culto da manhã vai estar cheio. Culto da noite não vai caber gente. Vamos pôr mais cadeira, não vai dar, tem que fazer mais um culto. Isso aqui é só para quem tem fé, irmão. É só para quem acredita. Porque daqui até dezembro vai fazer muitas coisas, pastor. Daqui para dezembro Deus vai levantar muitos líderes. Daqui para dezembro o Senhor não vai fazer sozinho. É como que se eu visse já aqui, pastor, já a multidão já. É como Deus falando assim, chegou um tempo de colher aquilo que já foi semeado há anos. E assim Deus me mostra um número assim 15, como se fosse 15 anos. 15 anos de algo que Deus já tinha falado para o Senhor. Eu não sei se o Senhor vai ter a memória ou se te faz sentido, mas Deus me mostra 15 anos. 15 anos. E Deus me mostra como que essas cadeiras todas tomadas já. Então, se prepara. Acredita naquilo que Deus tem falado nesses tempos, pastor. Porque Deus tem procurado homens como o Senhor. Deus tem procurado homens íntegros como o Senhor, que não se corromperam, não se venderam, que tem uma família que é modelo e é exemplo. Porque Deus procura hoje homens e mulheres que são referências. E Deus fala assim, pastor, que Ele vai te honrar
Ele vai te honrar, porque o Senhor nunca abriu mão. O Senhor nunca abriu mão daquilo que Deus te entregou. O Senhor nunca teve medo dos desafios. E Deus fala assim, que aqueles que são ousados, que é como fala em Apocalipse, como a Bíblia fala em outras partes também, que aquele que vencer, Deus vai colocar em lugares de honra. Então, Deus vai colocar, pastor, em lugares que o Senhor nem pediu, e o Senhor não precisa, porque o Senhor não precisa provar nada para ninguém. O Senhor não precisa provar, porque a gente não prova falando, a gente prova vivendo. Porque as nossas atitudes falam mais alto do que a nossa voz, e o nosso exemplo arrasta mais do que a nossa fala. Então o Senhor não precisa, por isso que Deus só está testificando o que eu estou falando aqui. E se alguém não te falou, eu estou falando, e o que eu estou falando, alguém vai te testificar para você saber que é Deus. Daqui para dezembro, Deus vai mudar muita coisa. Deus também vai tirar pessoas, mas vai trazer pessoas. Deus vai tirar aquilo que está parando no meio do processo, porque precisa mover. Mas Deus vai desatar aquilo que estava parado, aquilo que não caminhava. Deus me mostra papéis, pastor. Papéis. E eu não sei se faz sentido para o Senhor, mas tem papéis que estão se movendo. Você está entendendo? Faz sentido para o Senhor? Faz. Estende a mão assim, se faz sentido para o Senhor. Deus me mostra papéis que estão se movendo. Mas Deus fala assim, eu vou colocar na mão das pessoas certas. Porque Deus fala que não está na mão de quem Ele quer. Rimassude canta labassude canta lamas. Haramassude canta labastude canta lamas. Hoje eu tiro da mão de quem estava parando. Rimassude canta lamas. Na mão de quem estava paralisando. Porque eu estava dizendo, não está dando certo. Eu não estou conseguindo, não. Hoje Deus fala assim, eu desato. Eu arranco da mão de pessoas papéis que já eram para estar caminhando e ter acontecido. Ribassude canta lamas. Lamassude canta lamas. Uma pessoa, pastor, tem uma pessoa. Deus vai tirar da mão. Porque os papéis vão voltar a andar. O senhor sabe o que Deus está falando? Sabe? Vai andar. Os papéis vão andar. As folhas estão se movendo profeticamente no mundo espiritual. Deus fala assim, descansa o teu coração. Nem fica ansioso. Porque o de repente de Deus, de algumas coisas que o Senhor nunca viveu, vai bater na tua porta. Vai chegar o tempo do de repente. E vai ter coisas que Deus vai trazer que você vai falar, eu não pedi nessa medida, mas Deus vai trazer. Só guarda o coração, guarda a mente. E nunca perca a essência que o Senhor tem. Porque os céus é o limite para aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Você pode se colocar de pé no teu lugar. Eu queria, aqui em 5 minutos, orar. Não precisa vir a família. Eu queria que uma pessoa da família, aquele que tem mais fé, de repente você vai falar, a gente tem fé igual, amém. Porque Deus fala nessa noite, se uma pessoa da tua casa acreditar, uma pessoa, a restauração virá, o renovo virá. Então, rapidamente, eu queria que uma pessoa, você que está aqui em família, não precisa vir a família, uma pessoa só, viesse até o altar. Quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. De canta lá, mas Riramassu de canta lá, baçu de canta lá, mas
Rimasu de canta labastu de canta lamas. Aramasu de canta labastu de canta lamas. Ore canta labastu de canta lamas. Ribasu de canta lamasu de canta lamas. Eu sei que tem pessoas aqui na frente que você tem vindo essa semana toda falando: Deus, restaura essa área da minha vida. Senhor, move esta área da minha vida. Tem pessoas aqui que o teu clamor durante essa semana inteira, você falou: Senhor, me dá uma resposta, Pai. Eu preciso de uma resposta do Senhor. Eu preciso de uma resposta do Senhor. Tem pessoas aqui que precisam de uma resposta para o teu casamento. Outros precisam de uma resposta para dentro de casa. Jesus falou aquele dia para Jairo: mesmo com uma notícia ruim, mesmo com a notícia da morte da filha, Jesus fala para ele: fica tranquilo, crê somente. Deus está falando para mim, no meu coração nessa noite, para pessoas que estão aqui. Deus está falando para você: descansa o teu coração. Aquilo que você não pôde fazer, eu posso fazer. Deus fala para você que está aqui na frente: tira a mão, deixa Deus pôr a mão dele. Deus fala que tem coisas que não aconteceram ainda porque você não tirou a mão. Deus não consegue pôr a mão dele. Entenda uma coisa: você não precisa ajudar Deus a fazer milagres. Deus sabe fazer, Ele é especialista nisso. Quando você parar de querer decidir tudo sozinho, quando você querer parar de decidir, de tomar as decisões antecipadas, de parar de deixar a ansiedade te consumir, o Senhor vai mover coisas na sua casa. Pai, eu quero, Senhor, encerrar este momento nesta noite. Aqui, Pai, estão pessoas, Pai, representando famílias desta igreja. Aleluia. Espírito Santo, o Senhor é poderoso, Pai. O Senhor mudou a casa, Senhor, naquele dia de Jairo. Jairo não queria só um milagre, ele queria uma restauração no lar. Pai, Zaqueu não queria só um milagre, mas ele queria a tua presença. Aleluia. Senhor, nesta noite, Pai, eu profetizo sobre essas casas, Deus. Amém. Que tudo aquilo, Pai, que eles têm buscado durante todos esses dias, durante essa semana, Senhor, famílias clamando por restauração, Pai. Senhor, eu quero profetizar, Pai, que aquilo que eles clamaram, Pai, aquilo que eles buscaram de Ti, Senhor, oh, recanta lá, mas tu decanta lá, mas aquilo, Pai, que eles colocaram, Pai, muitos em lágrimas, Pai. Tem muitas pessoas aqui que esta semana dobrou o joelho, falando: essa semana é a semana da família. A minha família tem que ser transformada. Aramasu decanta lá, mas e você falou: Senhor, fala comigo, Pai. Fala comigo, Senhor. A minha casa não pode terminar esses 7 dias da mesma forma. E eu libero, Pai, um tempo novo para essas famílias, Pai. Embaixo da autoridade, embaixo da mão do Teu Filho, Pai, desta casa. Embaixo, Senhor, da mão, Pai, do pastor Reginaldo, Senhor. Pai, eu libero uma palavra, Pai, haverá restauração nesses lares. Haverá restauração. Eu profetizo sobre o casamento, sobre os relacionamentos, sobre as finanças, sobre a saúde, sobre cada área, Pai, que está, Senhor, em déficit. Pai, haverá testemunhos destes 7 dias, Pai. Esta igreja será tomada por um testemunho de famílias. Pai, as próximas semanas, Senhor. Pai, amanhã, antes de acabar, Pai, esta campanha, este tempo, este propósito, antes de acabar, Pai, já teremos testemunhos para contar neste lugar. Eu profetizo: assim será.
Assim será em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. E teu olhar desvenda o meu olhar e me faz enxergar quem realmente eu sou. E tuas mãos moldam o meu viver. Eu sou o barro e tu és o oleiro. E decidi não me esconder de ti e vim expor tudo que há em mim. Eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpre o teu querer. Eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpre o teu querer. Oh Senhor, faz nessa noite, aleluia, para quem se humilha, aleluia. Oh Espírito Santo, tu tens liberdade aqui. Teu olhar, teu olhar desvenda o meu olhar e me faz enxergar quem realmente eu sou. E tuas mãos moldam o meu viver. Eu sou o barro e tu és o oleiro. Eu decidi não me esconder de ti e vim expor tudo que há em mim. Eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpre o teu querer. Eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpre o teu querer. Esperança para aquele que crê, e há esperança para quem se humilhar. E essa é a hora em que Deus vai fazer tudo novo,
tudo novo. A esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. E essa é a hora em que Deus vai fazer tudo novo. Tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo. Meu irmão, declara isso, a esperança. E a esperança, cante forte, meu irmão. A esperança para quem se humilhar. E essa é a hora em que Deus vai fazer tudo novo. Tudo novo. A esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. E essa é a hora em que Deus vai fazer tudo novo se fará. Tudo novo se tudo novo se tudo novo Jesus fará. Tudo novo. Senhor, nessa noite, debaixo da unção e da autoridade dessa palavra, Senhor, há esperança para aquele que crê, há esperança para aquele que se humilha, Senhor. Senhor, como Zaqueu, como Jairo, como aquele homem, Senhor, que tinha outros homens sobre sua autoridade, Senhor, mas eles reconheceram que somente Tu podias, Jesus. Quantas vezes o nosso coração duvida, quantas vezes o nosso coração que é enganoso, Senhor, ele fraqueja em confiar de que Tu pode todas as coisas. Senhor, quantas vezes, Senhor, nós queremos as Tuas mãos e não os Teus pés. Quantas vezes, Senhor, nós buscamos e desejamos o milagre, mas não a Tua presença. Senhor, mas quando a Tua presença é desejada, a Tua presença traz o milagre, a Tua presença traz cura, traz vida, Senhor, traz transformação. Senhor, tudo novo se faz, como se fez na vida de Zaqueu, como se fez, Senhor, na vida de Jairo. Ah, Senhor, que nessa noite, debaixo, Senhor, da autoridade dessa palavra, em nome de Jesus, Senhor, que vidas sejam desatadas para a glória do Teu nome. Senhor, que muitas outras meninas venham se levantar, ó Deus, que muitos Zaqueus venham ser transformados hoje, que muitos homens de autoridade, Senhor, venham descer perante o Senhor e dizer: Senhor, basta uma palavra. Senhor, que hoje, Senhor, nós possamos desejar levar o Senhor para dentro da nossa casa. Senhor, que o Senhor traga consigo a Tua glória, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Senhor, a Tua salvação, como entrou na casa de Zaqueu, esse é o maior milagre, a vida eterna, o perdão do pecado, a transformação de vida, Senhor. Senhor, desata tudo que estava atado, retira os embaraços, ó Deus, os embaraços do caminho, os embaraços, Pai, da mente, em nome de Jesus.
que hoje todo jugo seja quebrado, Senhor, que os ferrolhos de bronze, as portas de ferro venham ser despedaçadas por causa da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós não queremos levar só o milagre, Senhor, nós queremos tomar uma atitude hoje, como Jairo tomou, como Zaqueu tomou, Senhor, talvez diferente dos da nossa casa, mas como foi dito aqui, basta uma pessoa, basta uma, aleluia. Aleluia, que nessa noite, esse ato profético desta pessoa, diante do seu altar, Senhor, venha florescer em sua casa, Senhor, venha germinar em sua família, Senhor, venha brotar na sua história, em nome de Jesus, como o texto, Senhor, de Jó 14:7, a esperança para a árvore, ainda que ela esteja cortada, ao cheiro das águas, ela renascerá. Que nessa noite, Senhor, esse rio de água viva, que é o Senhor, venha regar essa árvore cortada, Senhor, venha regar, ó Deus, essa semente que está sendo lançada, e o nome do Senhor venha ser glorificado. Senhor, eu creio em cada palavra, Senhor, ainda, Senhor, que haja aflição, ainda, Senhor, que hajam vales, desertos e processos, a tua palavra não se perde, a tua palavra é verdadeira, ela não voltará vazia, antes ela cumprirá o propósito para o qual está sendo liberada. Senhor, o tempo não tem poder de anular a tua promessa, anular a tua palavra. Que seja assim, que pessoas que receberam promessas tuas há tanto tempo, que já estavam esquecidas ou amortecidas, Senhor, que nesta noite, ao cheiro das águas, ó Pai, Senhor, venha se levantar, Senhor, que o joelho cansado venha se fortalecer, Senhor, que os braços venham se erguer de novo, para a glória do teu nome. Obrigado por essa palavra revelada, obrigado por esse derramar da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Nós não precisaremos contar a ninguém acerca do milagre, porque as pessoas verão, Senhor, como viram aquela menina de pé, Senhor, como viram Lázaro assentado à mesa, como viram o servo daquele centurião servindo de novo, Senhor, como viram aquela mulher do fluxo de sangue curada, restaurada. Senhor, o milagre será visto, Senhor, e todos dirão e perguntarão: quem fez isto? Ah, Senhor, e o nome do Senhor será glorificado. Muito obrigado por essa noite. Nós iremos sair daqui, mas crendo de que tudo novo se fará, tudo novo se fará, tudo novo se fará, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, o seu Filho que está vivo, reina e reinará por toda a eternidade, hoje e eternamente. E os que creem dizem amém, amém, amém. Aplauda o Senhor, aleluia. Estenda a sua mão, pastor Sérgio, pastora Vivi, Deus abençoe. Alegria recebê-los aqui. Amo a vida de vocês, Deus abençoe. Estenda a sua mão. Amanhã, encerramento da nossa caminhada dessa semana de restauração da família. Pastor Adriano vai estar ministrando aos nossos corações. Deus abençoe a sua vida. Que seja uma noite, um dia de domingo precioso na presença. Creia, tome posse, irmão, em nome de Jesus. Nenhuma aflição desse tempo pode se comparar com a glória que de Cristo há de ser revelada em você, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Já você é carta viva, irmão. Você é carta viva. As pessoas vão ler Cristo em você, vão ver a glória de Jesus em você. Apenas creia, se apropria, se posicione, e tu vai ver o que Deus vai fazer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a paz. Vão todos em paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Amanhã pela manhã não teremos celebração. Às 18h20 estaremos aqui, em nome de Jesus.
Aleluia. Irmãos, as pessoas que fizeram seus óculos na visita da ótica aqui, alguns óculos já chegaram, tá? Procure o Fred, por favor, lá fora, e ele vai estar repassando para os irmãos, por favor.